iniciamos mais um estudo da Palavra de Deus, hoje, Provérbios 26. Em Provérbios 26, o sábio nos aconselha, dentre outras coisas, a não nos desgastar de maneira desnecessária com o tolo. Debates longos com pessoas sob efeito de álcool não trará nenhum benefício, né? E entre outras circunstâncias também, no mínimo você vai se desgastar e vai ser improdutivo. É interessante, Edith, que nesse capítulo aqui, o insensato, ele é visto com vários nomes, né? Ele é visto como um homem que não tem espiritualidade, que o problema dele é a falta de espiritualidade. E no fundo, ele é rejeitado porque ele não tem o temor do Senhor. Provérbios 1:29 fala isso, que esse temor, né, ele não tem esse temor do Senhor. E isso que faz dele um insensato. Então, o insensato é aquele que não tem espiritualidade, que não tem intimidade com Deus. Esse é um dos problemas dele. O insensato também, Edith, do 1 ao 12, ele é uma pessoa que causa confusão, que causa briga com outras pessoas, pois ele não sabe frear a sua língua. Provérbios 20, do versículo 3 e o 12 e 16, nós vamos ver só um. Honroso é para o homem desviar-se de contenda, mas todo insensato se mete em rixas. Quer dizer, então, o insensato ele está pronto para a confusão, né? Ele não é um pacificador, mas ele é aquele que causa, né, mais confusão. Ele não ouve conselhos. Provérbio 1:7 nos diz o quê? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então o insensato ele despreza, ou melhor, ele não tem esse temor do Senhor. Então do 1 ao 12 nos fala a esse respeito. Do 1 ao 12, com exceção do versículo 2, todos têm a palavrinha insensato. Fala desse insensato. Frisa muito. Frisa bastante. E o versículo 1 aqui, ele fala assim, ele começa fazendo uma comparação. E ele diz assim, como a neve no verão. E eu pergunto. Neve no verão. Neve no verão. Como assim? Como assim? Como é que é isso? E como a chuva. Uma neve hoje, né? No dia de hoje aqui em Goiânia, que está calorzão. Bem verãozão, né? E uma chuva na ceifa, na hora da plantação. Assim a honra não convém ao insensato. Ou seja, como é que já falamos sobre isso? Já falamos sobre isso também. O insensato ele não pode ter honra, né? Como que você vai dar honra? A neve no verão, você sabe que tem um dano aí, tem um dano, não é normal. Então ele faz essa comparação, como que você vai dar algum privilégio para um insensato? Ele não é digno, olha só, como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato, não convém. Como que eu vou dar honra a ele? Começou uma chuva na colheita, pois cega, né? Ia destruir tudo. Destruir toda a colheita. Destrói tudo. Não aproveitaria nada. Aproveita nada. O versículo 3, ele fala assim, o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do insensato. Então aqui, né, ele mostra que o insensato, ele não tem valor. Pelo contrário, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser corrigido. Ou seja, ele é uma pessoa no qual nós, né, que somos conhecedores da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, temos que interceder, como já foi falado aqui. Temos que ter misericórdia e interceder por ele. Os versos 7 ao 9, todos estão relacionados, ligados ao insensato. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio
na boca dos insensatos. Então, o insensato, ele não tem prazer, entendimento. Para ele, praticar a maldade é um divertimento. Então, nós vamos ver que os prudentes são coroados de conhecimento, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. É como se ele fosse um manco, né? Uma pessoa mutilada. Tem o versículo 6 aí diz, fala das pernas do coxo, né? Então, uma pessoa que ele não tem uma firmeza, não tem um padrão. É como se ele, comparando os atos dele com o corpo dele, é como se ele Os tivesse... pés cortados, ele já não tem como ele ficar em pé. Então, é como se ele fosse mutilado. Bem, então nós vamos ver que na boca dos insensatos, o que é? Somente palavras destrutivas, que não traz edificação nenhuma. E os seus lábios, né, é um laço para a sua alma. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então nós vamos ver que os juízos estão preparados para os escarnecedores, e os açoites são para as costas dos insensatos. Pois na sua boca está a vara, para a sua própria soberba, que resultará em quê? Contenda. Soberbo, muitas vezes, ele cria causas somente contendas. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Partindo aqui do 8, nesse concurso aqui, uma pedra presa numa funda, qual que vai ser o valor dela? Nenhum, né? Porque se ela a pedra tem que estar solta ali dentro da funda, nós lembramos muito de Davi, né, quando se fala em funda, para ela alcançar o alvo. Se ela está presa na funda, então não vai alcançar nada, né? Então é uma ideia de embaraço, né? Quando o tolo tenta falar, quando ele tenta explicar, ele se embaraça todo. Versículo 10 fala assim: como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Então, é uma pessoa que muito fere, ele fere a si, né? Ele na verdade é responsável pelo próprio dano, e ele fere a outras pessoas também. Então, até aqueles que tentam ajudar, que tentam recompensá-lo, que tentam dar um emprego para ele consegue arruinar, consegue trazer confusão, consegue trazer, o termo aqui, um besteiro, né? É chato, né, da gente comentar. Besteira. Mas só fala besteira. Então foi chamado aqui de besteiro. Versículo 11 diz: como um cão se torna ao seu vômito, assim o tolo reitera a sua estultícia. Eu gosto mais da palavra volta, né? O tolo que volta ao seu vômito. É uma loucura, né? É uma coisa que não dá pra gente entender. Edith, não te cortando, já cortando, mas me fez lembrar do episódio uma vez que eu estava viajando. A janela era toda fechada, não tinha como eu correr no banheiro, o banheiro tava, tinha alguém lá dentro que eu vi indo, e o vômito veio, eu vomitei na minha boca, e eu fiquei com aquele trem na minha boca, até que eu cheguei com um cara assim e falei assim, cenei, depois de uns
olha, de uns 3 a 4 minutos com aquele vômito na minha boca. Gente, eu queria morrer. A angústia foi tão grande, que o rapaz, quando ele viu do jeito que eu estava, imagina a minha cara como é que ficou, ele forçou até ele conseguir abrir a janela para mim. Eu joguei aquilo fora. Gente, pensa num trem horrível, você ficar com aquele vômito veio na minha boca e aqui ficou. A gente quer ficar Agora, livre dele. você já pensa, ficar livre e jogar para fora. Agora você já pensou. Todo quer voltar. Você, Então, é aquela pessoa que, embora ele até sabe que é repugnante, os outros acham repugnante, mas ele se deleita com a sua loucura. O tolo, ele não aprende com os próprios erros. Paulo aplicou esse provérbio aos falsos mestres, né? Pessoas loucas que voltam ao próprio vômito. Então, trocando por miúdos, né, no nosso contexto, é aquela pessoa que deixa seus pecados, aceita Jesus, mas não encontra prazer na graça de Deus, né, no viver com o Senhor, na presença de Deus. Aí ele, por um pequeno motivo, né, já é motivo para ele voltar ao pecado, voltar àquilo que um dia ele disse perante da igreja que ele repudiava e ele queria Jesus, mas porque ele não teve uma conversão verdadeira, ele volta ao seu próprio vômito. Pessoas não regeneradas, nunca nasceram de novo, por isso volta às mesmas impurezas. Infelizmente nós temos muita gente assim. Antes de conhecer a verdade, eles não conhecem, né, a verdade, não se apropriam da verdade de Deus e não incorporam realmente a nova vida que eles aceitaram, que abraçaram em Cristo Jesus. A Bíblia diz: aquilo que ficou para trás, ficou para trás, né? Agora é nova criatura. Lucas 12, 47, 48, a Bíblia conta uma parábola que o servo, ele sabe a vontade do seu senhor, mas ele não se aprontou. E o senhor voltou, o senhor dele voltou e achou ele fazendo o mal. Então, nós precisamos ter esse cuidado, estar orientando pessoas, estar discipulando as pessoas, para que não aconteça isso, né? Nem conosco, nem no nosso meio, com nenhum dos nossos irmãos, de estar um dia abandonando aquela fé poderosa que eles abraçaram em Deus e voltando àquilo que um dia eles mesmos, né, confessaram que era ruim, estavam no caminho ruim, sem Deus no mundo. E tem a loucura, usando o termo aqui, né, a loucura de voltar ao próprio vômito. Versículo 12. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Homem altivo. É pior ainda que o tolo. Ele alimenta o seu ego. Então é o cúmulo da loucura. Uma pessoa altiva, que é, como diz o texto, né, sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 28, 11 vai dizer assim: o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Então, como nós já temos dito aqui, todos nós somos pecadores, né? Ninguém tem ninguém melhor do que ninguém, porque todos nós estávamos um dia debaixo da condenação eterna e pela graça de Deus, o maior dos benefícios, a maior bênção que nós podemos receber foi a salvação em Jesus. Mas ainda assim, nós ainda pecamos, né? Somos errantes. E como diz aqui Provérbios 28, 11,
precisamos nos examinar. 1 Coríntios vai falar sobre isso também, né? Nós ouvimos isso todos os meses por ocasião da ceia. Examine-se a si mesmo. Então, aqueles que são os altivos, a Bíblia diz aqui que é pior do que o tolo. Há mais esperança para o tolo. O tolo um dia pode vir ainda compreender. Quer dizer, então, que tem algo que é pior do que o insensato ainda? Misericórdia. Tem, é o altivo. Porque o tolo um dia ainda pode arrepender, ele pode cair em si, dizer eu preciso. Mas o autodirigível, né, que é o altivo, ele não aprende. Ele acha que já sabe tudo. Ele sabe tudo, ele é melhor que todo mundo. Na linguagem de hoje, esse versículo diz assim: pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Então não tem esperança. Pode-se esperar mais de um tolo? Pode. Você achava que não precisava esperar nada de um tolo, né? Esse diz que o altivo ainda é pior que o tolo. Bom, o versículo 17 nos fala assim: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Já pensou? Loucura, né? Loucura. O cachorrinho está passando ali, eu vou lá Você nem conhece o cachorro, você não sabe. O que vai acontecer? Ele vai me morder. Bocanhar. Ele vai me... Nossa, já pensou? Então aqui, tá? Ele faz essa comparação. Quem se mete em questões alheia, ou seja, aquele que cria desordem, aquele que não tem nada a ver com aquele problema, ele entra. Né? É o mexeriqueiro, é aquele que não tem cuidado, ele vai interfere em qualquer coisa, intromete em qualquer coisa, né? E aqui, o cão aqui a gente pode ver como o risco que está correndo, né? Porque se ele vai se intrometer em alguma questão, em alguma confusão, ele vai estar correndo risco. Mas ele por si mesmo, o insensato, o tolo, ele causa problemas para si mesmo. Ele não tem aquele cuidado, é o pior inimigo dele mesmo. Tem cuidado, né? Você Então, vê, pegar na orelha do cachorro. Simplesmente, né? O cachorrinho passando ali, ele vai e pega. Ele cria um problema, vai levar uma mordida, vai ter que tomar, como se fosse hoje, né? Teria que tomar vacina, remédio, aquele problema todo. Ele mesmo se machuca, ele atrai problemas para ele, por falta de sabedoria. E aí as outras pessoas que estão perto também vão sofrer com aquilo. Alguém vai ter que levar ele para o médico, alguém vai ter que... Lá vem as consequências, e alguém vai ter que estar ali. A pessoa que ajudando. entra, invade, né, privacidade. Isso. É aquele que causa desordem. Ele causa desordem mesmo. Ó, tá uma turminha ali de boa conversando. Ele chegou, não demora muito, ou ele espalha aquela turma ali, ou ele cria um atrito ali. Então é aquele que onde ele chega, ele vai arrumar um problema. Problema muitas vezes para si mesmo. Então eu vejo muitas vezes, infelizmente, Edith, dentro do nosso meio, esse tipo de problema. Né? Pessoa muitas vezes que falam, né? A gente tem visto isso. Então eu vejo assim que nós, a começar de nós, né? Nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado, como o Tiago, nós já citamos muitas vezes, né? Cuidado com a língua, cuidado boquinha no que fala. Então a gente tem que estar atento, meu irmão. Se você não puder falar bem de uma pessoa, não fale mal. Só fale aquilo que for bom. Efésios, né? Edificação. Só aquilo que serve para a sua edificação e para a minha edificação. Temos que tomar cuidado. Eu sei que muitas vezes a gente é tentado, né, gente? Mas vamos clamar pela misericórdia de Deus. Senhor, bota um anjo aqui para minha boca e vamos falar só aquilo que convém falar. Muito seria bem melhor, né? Seria bem melhor. Bem melhor. O versículo 18 e o 19, ele nos fala assim: como louco que lança
que lança fogo, flecha e morte. Assim é o homem que engana o seu próximo. E diz, fiz isso por brincadeira. Já pensou? Como um louco que lança flecha. E flecha de fogo, né? Flecha de morte. A flecha, quando ela você mira o alvo que você joga, lança ela vai chegar naquele alvo. Ela vai, né, conseguir ali o que aquele flecheiro ali quer. Assim o homem que engana o seu próximo. Aquele que engana o seu próximo. Você Diz, estava isso é contando brincadeira. da brincadeira que um parente fez com a moça, assustou ela, correu para a rua e morreu, foi acidentada. Alguém me contou esses dias de alguém que fez uma brincadeira dentro de casa, se vestiu bem diferente e tal, colocou e assustou a moça, a irmã, não sei se era irmã ou prima dele. Aí ele saiu, a menina saiu, assustou demais, saiu correndo, atravessou a rua, desesperado, um carro do matou. Pois é, então ele causa Uma brincadeira. Né, uma brincadeira, um falar que ele não devia falar, aquele que fala sem pensar muitas vezes e causa problemas, mau entendimento. Ele condena a si mesmo diante das suas perguntas maldosas e cínica. Ele não tem discernimento entre a brincadeira e a maldade. Alguém lê para mim? Provérbios 16, o versículo 27 e 28. Quando está procurando, Rapidinho. eu estava vendo aqui que a fogueira, ela não queima sem combustível, né? Ela vai apagar. Aqui está falando que a pessoa lança faísca, quer dizer, joga faísca na fogueira. Aí a fogueira vai só crescendo, vai alimentando a fogueira. Já viu aquelas fofocas que nunca acaba, né? É só que tem sempre alguém para alimentar, para passar para frente. 27 e 28. 16, 27 e 28. Um homem depravado cava o mal, e de seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Então, você já pensou, uma palavra maldita, o quanto que ela causa problemas? Uma palavra sem pensar, como a Edith falou, né? Você jogar uma faísca e aquilo incendia. E eu vejo assim, nós temos que tomar cuidado, cada vez mais vigiar os nossos, recusar discutir o assunto, né? de determinadas coisas que a gente tem que. É igual quando você está no Facebook, você viu algo que não te agradou, passa, não comente, não fala nada. Simplesmente você não concorda, pronto, não comenta. Para que você vai comentar? Né? Há uma ilustração do passarinho da mata pegando fogo. Não sei se vocês já ouviram. Eu gosto muito de contar ela. E a mata ali pegando fogo, tá aquele fogaréu, os bichos tudo fugindo. Aí a dona onça chega pro passarinho: mas passarinho, o que você está fazendo? Por que você não foge, voa? Ele: não, eu estou tentando apagar o fogo. Ha! Você apagar o fogo, como que você vai apagar esse fogo? E o passarinho: eu posso não apagar o fogo todo da mata, mas pelo menos a minha parte eu estou fazendo. Então nós temos que ser assim também, temos que fazer a nossa parte. Nós como pessoas sábias, pessoas que conhecem a Deus, que servem ao Senhor Jesus, não vamos espalhar contendas, intrigas, palavras mal faladas, né? Colocar as pessoas em situações difíceis. Não vamos fazer isso. Vamos ter cuidado. Vamos pregar, vamos falar do amor. Os versos 20 ao 22 vai falar sobre o maldizente, que só provoca contendas e rixas. Na boca dele só há violência. Como a irmã Valquíria até já falou, né? Que todo insensato, eles sempre estão se metendo em rixas. E os seus lábios se derramam em contendas e por açoites brasam a sua boca. Então, o que pratica o mal só causa intrigas e confusão. O homem depravado, nós já vimos que
praticava o mal para si mesmo, e nos seus lábios há como um fogo ardente. O malfazejo atenta para a iniquidade. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna, e o rebelde não busca senão o mal. Então, quem ama a contenda, ama o pecado. Amém. Nós aí no 24, vai ser aquele que aborrece e dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Então, o que é dissimular? É hipocrisia, né? Ele está com raiva, mas ele fala como quem ama. Por quê? Para se dar bem, né, na sociedade, para que ele está preocupado com o que os outros vão achar do que ele está falando, com o que os outros vão achar da sua pessoa. Então, acaba que o hipócrita é mentiroso, né? Ele é mentiroso, as palavras com as quais ele pretende o quê? Pretende enganar as pessoas. Não é aquilo que ele está falando, ele não sente o que ele está falando. O coração dele está cheio de mágoa, mas com a boca ele tenta passar uma ideia de que está tudo bem, que ele ama, ele está amando, mas não está. Versículo 25 diz: quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Então esse texto me levou a Provérbios 6, 16 a 19, né? Primeiro que fala das 7 abominações, né, que Deus odeia. Eu estou percebendo nesse livro, irmã, é que Deus tem deixado as coisas muito claras para nós, né? Muito claras. Quem lê Provérbios e desagrada a Deus, ele está fazendo, sabendo que está errado. Porque todo crente que lê Provérbios compreende com exatidão aquilo que Deus ama e aquilo que Deus detesta. Então o versículo começa dizendo: não confies nele. Quando ele te suplicar alguma coisa, vier com a voz mansa, não confies nele. É muito triste a gente receber essa orientação da palavra de Deus, né? Então, aborrecer, diz aqui no versículo, suplicar não, Deus, 7 coisas, né, que Deus aborrece. Aborrecer é sentir horror. Abominar é detestar. Então que nós vamos passar a relatar agora, são 7 coisas que o Senhor sente horror, que Ele detesta. Então, irmãos, nós sabemos que Ele tem uma repugnação tão grande por isso. É nosso dever nos disciplinar para não cometer tais coisas. Então, essa lista está lá em Provérbios 6, 16 a 19. Diz assim: 7 coisas que contradiz o santo caráter de Deus. 7 coisas que o Senhor abomina. Primeiro, olhos altivos. É aquele que sabe tudo, né? Nós já comentamos aqui que ele é autodirigível. Língua mentirosa. Não precisa comentar não, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe quando não está falando a verdade. 3. Mãos que derramam sangue inocente. Às vezes você pensa, não, está comum hoje, todo dia a gente vê noticiário, parece que a gente acostuma das pessoas tirarem a vida umas das outras. Mas a palavra
de Deus está dizendo que Deus detesta. 4. Coração que maquina projetos iníquos. Não pensa que a pessoa saiu e fez o mal, não. Ela gastou tempo maquinando aquele projeto. E Deus, Ele tem profunda abominação pela maquinação do mal. Você gastar tempo pensando em fazer uma maldade. 5. Pés que se apressam a correr para o mal. Né? Pode ser que de vez em quando você até dá uma escorregadinha. Não é o ideal, mas você ter vontade, ter pressa de correr para o mal, né? Ou nós, então isso aí Deus abomina, porque Ele conhece tudo, né? Ele sabe quando foi um escorregão, ou foi quando você realmente planejou aquilo, você teve pressa daquilo. 6. Testemunha falsa que profere mentira. Então aqui, além de mentir, ele ainda está mentindo usando o nome do outro. Está mentindo contra o outro. A testemunha falsa. 7. O que semeia contendas entre irmãos. Então são 7 coisas. Está tudo muito claro no livro de Provérbios. Muito claro. Que nós não devemos fazer. Serve de alerta para não praticarmos tais coisas. Provérbios 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não podemos fugir do olhar do Senhor. Onde estivermos, pode ser, a Bíblia diz que pode ser o mais profundo, pode ser no lugar mais alto. Salmo 139. Onde me ausentarei da presença do Senhor? Para onde me fugirei da sua face? Então, ele contempla. Provérbios 15, 3, dizendo: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Provérbios 16, versículo 7, tem uma promessa maravilhosa. Diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, presta atenção no que vai acontecer, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Não vai ter inimigo. Porque se meus inimigos têm paz comigo, eu não tenho inimigo. Glória a Deus. Então essa é a promessa de Deus para aqueles que se tiram os seus pés, né, do caminho do perverso, para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Se o meu caminho agradar o Senhor, eu só tenho a ganhar. Só tenho a ganhar com tudo que, todo esforço que eu fizer para agradar o Senhor, Ele vai me recompensar. Então essa é a promessa do Senhor para nós hoje. Sendo os caminhos do homem, sendo os seus caminhos agradável ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz comigo. Então, que Deus possa abençoar a cada um no estudo da palavra de Deus. Deus possa abençoar cada um dos nossos alunos. Estamos orando por vocês, para que o Senhor esteja guardando cada um, livrando do mal, abençoando espiritualmente cada um, né? Que o Senhor possa estar derramando graça, conforto, paz no coração de cada um, dos amados e dos seus familiares. Deus, portanto, nos abençoe cada dia a continuar a nossa trajetória de fé, nos disciplinando para estar sempre nos perguntando, né? Estamos agradando a Deus? Isso que eu vou fazer vai agradar a Deus? Então, nosso objetivo maior seja agradar o coração de Deus, porque as promessas dele vão se manifestar, vão se cumprir na vida daquele homem, daquela mulher que agrada o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, então. Tenha um bom domingo, uma boa semana na presença do Senhor.